Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento para a prova de certificação 110061 Fundamentos de SQL para Oracle 12c, ok? Eu quero agora que vocês abram o script para acompanhar o capítulo número 11. Nós vamos falar sobre usando o DDL para criar e manipular dados, tá certo? Manipular estrutura, né? Então, nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 10, que eu falei sobre DML. Significa inserir, atualizar e deletar dados em uma tabela. Agora o foco é o quê? É o nosso DML, criar tabelas para esses armazenamentos. Diferente do DML, essa linguagem serve para criarmos e alterarmos e deletarmos objetos de banco de dados. Esses objetos podem ser tabelas, views, ind sequence, dentre outros. Então agora nós vamos usar uma linguagem para você criar os objetos, criar as tabelas, por exemplo. Então vamos falar primeiro sobre as tabelas. É uma estrutura de armazenamento lógico de dados, ok? Sua estrutura pode ser modificada online, você não precisa de parar o banco ou derrubar o usuário para modificar a estrutura. Você não define um tamanho para uma tabela, seu tamanho será definido pela quantidade de dados nela inserida. Módulo 2 de administração, eu ensino os conceitos de table space, blocos de memória sobre tabelas, tudo isso vocês saberem bem o que significa um tamanho de uma tabela. Você pode criar a qualquer momento essa tabela e sua nomenclatura pode ser: deve sempre iniciar com uma letra, deve conter de 1 a 30 caracteres no máximo, deve conter essa sequência de letras A a Z maiúsculo ou A a Z minúsculo, minúsculo, 0 a 9, pode conter underline, pode ter o comercial e pode ter a cerquilha. Outros caracteres não aceita a criação. Ok? Já vi questões de prova criando tabela com os outros com arroba, por exemplo, no meio, e arroba não pode. Tá certo? O nome das tabelas. Não pode conter nome duplicado dentro do mesmo esquema. Quer dizer, eu, Pedro, estou criando um banco, criei uma tabela chamada cliente, depois vou e crio outra tabela chamada cliente. Não posso. Tá certo? Não pode ter o mesmo nome de que um objeto Oracle. Eu não posso criar uma tabela com o nome de table, porque a table é um comando, né? Create table. Tá? Eu não posso usar um comando interno do Oracle para chamar como nome de uma tabela. Para criar uma tabela, você tem que ter os privilégios para isso. Tem que ter, né, o Create Table e um espaço de armazenamento para isso, para você poder criar uma tabela. No modo SQL Expert a gente vê alguns privilégios, né, de acesso a dados, e no módulo 2 a gente fala sobre liberar esses espaços de armazenamento para você poder criar banco, para você criar tabelas e ter um espaço específico para isso. Okay? Então aqui o comando simples para você fazer uma criação de uma tabela é create table, o nome dela. Aí o débito, né? Aí você vai falar que o departamento ele é numérico, tá, ok? É um número que vai receber, vai ter duas casas decimais, duas casas só. O DNAME é um varchar, que é só um caractere, vai poder ter 14 caracteres lá dentro. Lock também é um varchar, que vai ter somente 13 caracteres. E esse create date aqui, ele é um tipo date, que vai receber por default, quando vier o insert estiver nulo, o meu sysdate, que é minha data atual. Então vamos criar essa tabela. Vamos vir aqui para o nosso esquema HR que eu estou usando. Tá? Criou minha tabelinha, né? Vamos seguir o exemplo. Vou dar um depth para vocês verem a estrutura dessa tabela criada. Criei o banco, então, departamento, nome, localização e a data de criação. Tá certo? Criei minha tabelinha, ela existe mesmo, olha só. Tables, olha a minha depth aqui, ó. Tá certo? Que eu criei agora. Aqui eu vou criar um depth2, aonde eu vou falar aqui o meu ID é um number de 7. Vou falar que ele possui uma constraint, que eu vou chamar ela de department ID PK, que ela é uma primary key. Essa é a chave primária da minha tabela. Ok? E o nome vai ser um varchar de 25 caracteres. Então é um campo numérico de 7 posições somente, vai aceitar até no máximo 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantidade desses números aqui. Vamos criar depth2. Lembrando, eu não preciso dar commit ou rollback em DDL, né? Lembrando que DDL já é commit automático, então eu não preciso dar commit aqui. Aqui eu vou inserir dados nessa depth2, lembra? Insert aula passada, nós vimos fazendo vindo de um select. Então vamos lá, opa, baguncei um pouco aqui. Vamos fazer esse insert. 30 linhas em seguida.
E aqui, pessoal, outro Create Table, para vocês terem uma noção. Estou dando um Create Table vindo desse Select aqui. Create Table Employees 2, vindo da minha tabela Employees. Vamos executar também, ó. Criei outra tabela, ó. Botão direito aqui, opa, em tabelas. Dou um refresh, já vai estar aqui, ó. Meu Employees 2, que eu criei, meu Dept 2 e minha Dept. Ok? Todas elas abertas aqui. Ok? Só não demonstrar como é a criação de tabelas. Create Table, você pode ter o S e criar vindo de outra tabela, ou você dá um Create Table, o nome dela, abre parênteses e fecha o parênteses aqui embaixo. Isso é obrigatório. Tá certo? Aqui vamos ver os tipos de dados, pessoal. Então, varchar. Quando eu dou create table, eu coloco uma coluna que ela varchar. Dados com tamanho variável de caractere, tamanho máximo 4000. Char. Dados de tamanho de caractere definido por tamanho. Então, o varchar e o char, sexo, por exemplo. O ideal é escolher char de 1 ou 2, né? E varchar seria um pouco maior, mas qual seria a diferença entre o campo varchar e o char? O char, se você colocar campo nome char de 50 caracteres, ele usar 20, vai os 50 gravado em memória. Se eu usar o varchar 2 e colocar 50 de tamanho e usar só 20, ele diminui e só vai o 20 para armazenamento em memória. Então, usem mais o varchar 2. Ok? Number significa que o campo é número, então eu tenho uma precisão dele e a escala. Por exemplo, se eu colocar number, né? Se eu colocar um number de 8,2 significa que eu vou ter um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que vai me aceitar 8 números, e após a escala, aqui é após a escala. Ok? Agora o outro campo. Precisão, aqui só terminando, né? Precisão é o número de caracteres e escala é o número de caracteres após a vírgula, ou ponto. Do tipo date normal, todo mundo sabe o que é do tipo date, são campos do tipo data e horário. Long, caractere até 2 GB. Clob, caractere até 4 GB. Raw e long raw, dados binários sem limite de tamanho. Blob, dados binários com limite até de 4 GB. Bfile, arquivos binários armazenados externamente, arquivos 010101 que são armazenados externamente até 4 GB. RAW-ID, número base 64 que representa unicamente a linha de uma tabela. Então você pode criar um campo do tipo RAW-ID. O RAW-ID é uma coluna, ela é uma pseudo-coluna. Toda tabela tem um RAW-ID, tá? Que não aparece no select normal porque você não especifica a coluna RAW-ID no select normal. Porque se você especificar select RAW-ID from employees, você vai ver um RAW-ID para essa coluna, uma numeração. Então, se você quiser trabalhar com esses RAW-ID, fazer gravar em outro campo, você pode criar um tipo de tabela do tipo RAW-ID, ok? Timestamp armazena data, hora, minuto, segundo e milissegundos. Year, intervalo year to month, intervalo de meses e anos, ele armazena os dados dessa maneira aqui mesmo. 05-05. 5 meses e 5 anos. 5 anos e 5 meses. 5 meses, desculpa, e 5 anos. Meses e anos primeiro. E o intervalo date to second, um tipo de campo que armazena dia e o horário que você escolher. São tipos de dados que você pode estar utilizando. Tá certo? E o campo long, quando você criar do tipo campo long, você tem algumas restrições para eles. O campo long não é criado quando você cria a tabela usando uma subquery. Então, se você criou uma tabela usando um select, e ela não traz um campo long, tá certo? Um campo long não pode ser incluído numa cláusula group by order by. Claro, se você colocar um campo long que tem um livro digitado ali dentro, você não vai conseguir fazer um agrupamento order by. O Oracle já vai travar isso daí de cara. Só pode ter feito um campo long por tabela. Okay? Grava isso para a prova, presta bem atenção nessas regrinhas. É claro que existem filters de outros tipos de campo, existem mais tipos de campos no Oracle, só que para a prova de certificação, para esse exame, é esses que você tem que estar sabendo. Tá certo? Existe outro tipo de campo, até campos virtuais que você pode estar utilizando, mas focado para essa prova é isso daí mesmo. Tá certo? Vamos falar sobre constraints. Constraints
habilita uma regra a nível de tabela ou a nível de campo, ok? Previne deletação de uma linha de uma tabela que contém relacionamento com a outra. Então, constraint, pessoal, você pode ter vários tipos de constraint que eu vou estar demonstrando abaixo. Então, constraint é uma regra que você impõe a nível de tabela, relacionada a campos. Ok? Como primary key uma constraint, unique uma constraint, foreign key uma constraint, tá certo? Guias para usar constraints. Você não, você não, se você não renomear não nomear uma constante, né, o Oracle dará um nome de sys underline alguma coisa. Você pode criar uma constante no momento em que cria uma tabela, no final da instrução ou após ter criado uma tabela. Você pode definir a constante a nível de tabela ou nível de coluna. Você pode consultar constante pelo views de dicionário de dados. De repente você quer saber todas as constrantes que contém aquela tabela, você pode numa view estar vendo isso daí. Então aqui vamos entrar um pouco agora numa constante que seria nível de coluna. Eu estou criando uma tabela employees, employee ID number 06, constraint. Olha só, eu dou um nome para minha constraint e falo que ela é do tipo primary key. Ok? Então esse meu, vamos deixar assim, fica melhor. Essa minha coluna vai ser a primary key da tabela, o número de 6. Eu dei um constraint e um nome e primary key. Se eu eliminar isso daqui e colocar como primary key, o nome dessa constante vai ser sys underline, aí tem uma numeração que vai estar dando nome para ela. Mas dessa maneira eu dei o nome para essa constante emp IDPK. Ok? Então aqui só para demonstrar isso daqui que é uma constante nível de coluna. Constante nível de tabela. Eu estou criando minha tabela, coloquei todos os dados. E lá embaixo, quando eu terminar de formar os dados, eu posso colocar que existe uma constraint do tipo constraint, dei o nome para ela que eu quis dar, olha só, o nome que eu quis dar, que ela é do tipo primary key, e o campo que eu quero enfatizar para ela. Então, isso seria nível de tabela. Ok? Vamos agora para uma constraint not null. Então, eu posso criar uma tabela demonstração, que é o employee ID do number 6, que é uma primary key, first name do 20, que é coloquei a constraint not null. Significa que esse meu campo não pode conter valores nulos. Ok? Ou eu poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Create table demonstração, employee ID number 6 primary key, first name varchar 20. Aí eu vou dando um nome para essa constante. Constante in underline demonstração not null. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia. Vou criar, vou executar essa daqui. Executem aí. E agora eu vou dar um insert na tabela demonstrando que eu tenho um null para o campo first name. Tem uma constante not não vai deixar inserir valores nulos, olha só. Já deu erro, não deixou eu inserir isso. Ok? Olha só, não deixou inserir. Agora, se eu passar o insert correto, campo employee ID e o campo first name contendo valor, eu vou poder, vai me inserir o dado. Ok? Vai me inserir o dado. Certo? Vamos dar um rollback, que eu não quero confirmar essa transação, e vou dar um drop nessa tabela que eu não quero ter ela no meu banco, não preciso. Só foi para fazer essas demonstrações aí que eu mostrei assim. Vamos mais tipo de constraint. Unique. Campo não pode ser duplicado, mas pode conter nulos. Então vamos lá, olha só, eu criei aqui agora um number primary key, um campo employee de number primary key, first name varchar constraint unique demonstração first unique. Aqui eu criei nível de coluna, ok? Então vamos criar a tabelinha de novo, tabela criada. Vou dar um insert agora, olha só, Paulo, inseriu. Agora eu vou dar um insert novamente, só que eu vou duplicar o nome Paulo. Lembrando que minha constraint unique ela é para o first name. Então ele unique deixa o quê? No campo não pode ser duplicado. Ó. Vou dar um insert. Deu erro de. Olha, está o nome da minha restrição exclusiva. Tá certo? Então isso que significa a unique.
minha constante int. Vamos dar um drop aqui na minha tabelinha, não quero. Primary key é o campo obrigatório na tabela e não pode conter duplicados. Ok? Seria a minha linha que identifica o meu campo que identifica a minha linha da tabela inteira, porque não vai ter repetido e é obrigatório. Então é um campo, é um código, é um ID, é uma sequence que vai marcar aquela minha linha. Sempre vai um número único para aquela linha. Ok? Foreign key relaciona uma coluna de uma tabela com uma coluna primary key de outra. O valor inserido nela deve conter em outra tabela relacionada ou pode conter nulo. Tá certo? Então, como eu faço aqui? Vamos criar uma tabela de demonstração. Employee ID primary key, olha como eu crio minha primary key e como eu crio a minha foreign key. Usando meu departamento ID, o campo é um do tipo number. Eu vou falar que existe uma constraint fkDemoPart, o nome que eu quiser dar para ela, porque eu estou falando que é uma FK da minha tabela demo apontando para a minha department. Ok? Coloquei essa sequência de nome, poderia ser qualquer nome aqui. Referenciada ao quê? A minha tabela department e o meu campo nela, que é o department ID. Para entender isso, você já tem que saber bastante modelagem de dados. Ok? Então vamos criar essa tabela. Ó. E nós criamos esse relacionamento. Então existe uma chave da minha tabela departamento apontando para a minha tabela, existe uma chave da minha tabela demonstração, que é meu departamento ID, apontando para a minha tabela departments, que é da minha department ID. Ok? Vamos dropar. Dropado com sucesso. E aqui é uma outra maneira de se fazer a minha tabela demonstração. Estou dando create table, demonstração, employee ID number 6 primary key, department ID number, constraint, dei o nome para ela, aí agora eu estou falando que ela é do tipo foreign key, o meu campo dessa tabela, reparem que acima eu criei nível de coluna. Agora eu estou criando a nível de tabela, porque eu faço ela depois que eu emito os campos. Então, como que é? Constraint, o nome que eu quero dar, foreign key, department ID. Meu campo dessa minha tabela, department ID, vai fazer uma referência à minha tabela departments e o meu campo department ID. Então, essa é uma outra maneira de eu criar essa minha tabela. Tabela criada com sucesso. Fiz um relacionamento. Chave primária com chave estrangeira. Ok? Aqui eu vou falar sobre exemplos de violação. Quando eu crio um relacionamento desse, como eu criei acima aqui, eu posso acrescentar esse onDelete cascade ou onDelete set null. Se eu deixar como está, ok? E eu vim na minha tabela departamento e apagar o meu departamento 10, meu departamento 10. Só que esse meu departamento 10 existe dentro dessa minha tabela de demonstração. Eu estou usando ele em algum lugar. Por default, o Oracle já trava e não deixa você excluir, vai dar uma mensagem de restrição. Se eu colocar agora onDelete cascade aqui nessa minha sequência aqui, ó, o que vai acontecer se eu recriar minha tabela assim? Ao eu deletar a chave pai, automaticamente vai ser deletado as filhas também. Ok? Então, se eu deletar lá no departamento ID, meu ID 70, tudo que tiver relacionado com o meu departamento ID 70 e na tabela demonstração vai ser deletado ali. Se eu colocar onDelete set null, dessa maneira, o que vai acontecer? Ele vai deletar na tabela pai, que é a tabela departamentos, o item 70, e na tabela demonstração que tiver relacionado o 70, ele só vai deixar o campo 70 como nulo, né? a chave estrangeira como nulo, e os outros campos vão ficar normal. Quer dizer, vai ficar uma linha perdida ali, ninguém vai saber o que é aquela linha. Tá certo? Então, existem esses outros dois recursos. Sempre deixa normal do jeito que está, a não ser que vocês queiram algum recurso que envolva isso daqui. Ok? Constraint check. A constraint check significa define uma condição para inserção de dados em uma coluna. Não é permitido usar check quando você reverencia essa coluna a uma função curval, next, val, level ou não. Ok?
Essas funções aí são funções, nós vamos ver mais para frente. Okay? Curval é quando eu só mexer com objeto de esquema, falar sobre sequence. Ok? E chamada sysdate. Se essa coluna for ter muita chamada de sysdate, se você vai usar o id user e user-env, que é para você demonstrar qual é o usuário que está logado. Okay? Então, grava que existe essas restrições para colunas do tipo check. Okay? Em qualquer pergunta de prova, que é coluna check, um campo está apresentando curval, nextval, level, val none, sysdate, id, user e user-env, você já sabe que não pode, é uma restrição. Tá certo? Aqui vamos para o exemplo do check. Eu estou criando a tabela de demonstração novamente. Eu estou falando que o meu salário é o number 2, vai ter 2 espaçozinhos só. Vou colocar number 8,2. E minha constraint que eu dei o nome é do tipo salary. Salary só pode ser maior do que 5. Se eu colocar inserir dados com salary menor do que 5, ele não vai permitir. Vamos dar um drop, né? Ela já existe. Vamos criar novamente. Criado. Então, nessa tabela, se eu der insert, olha só, pode ser maior do que 5. E aqui eu estou colocando 4, não vai poder deixar inserir. Ó. Erro de restrição. Violada, check. Constraint, check. Ok? Agora, se eu colocar 10, vai poder inserir. É uma forma de você inserir. Para você já amarrar a nível de banco algumas restrições. Vamos dropar a tabela. Beleza. Aqui um outro exemplo, olha só. Se eu quiser adicionar uma constraint do tipo check para campos. Aqui eu botei coluna salary, né? Vamos colocar a coluna esse date. Vamos trocar aqui. Não ficou bom o nome do campo. Aqui eu estou criando a tabela de demonstração e estou criando uma constante no tipo check que a data só pode ser maior do que a data atual. Então eu só vou conseguir inserir dados nessa tabela acima da data que eu estou hoje. Para baixo não vai deixar. Ok? Então, pessoal, aqui estou falando sobre as constraints, né? Vamos ver aqui mais abaixo. Aqui um exemplo de uma criação de uma tabela, onde deletar ela, se ela existir. Aqui com vários recursos de constraint. Create number 6, estou falando que existe uma constraint que é employee ds, que é a primary key. First name varchar 20, last name varchar 25. Estou falando que essa minha constraint aqui desse meu campo last name é do campo not null. E-mail, ele é uma constraint para not null e uma constraint que é unique. Ele é obrigado a ter e não pode ser duplicado. Nome, aqui, IDDate é constraint not null, quer dizer, é obrigado a ter valor. Job também not null, quer dizer, é obrigado a ter valor. Salary é 8,2, porque o salário tem que ser sempre maior do que zero. Ninguém vai poder inserir dados aí para salário maior que salário igual a zero, ou número negativo. Commission, Manager ID. Aqui eu estou falando que o meu Manager ID existe uma constraint apontando para a tabela Employees no campo Employer ID. Ok? Department ID, eu estou apontando para também uma referência à minha coluna, à minha tabela Departments no meu campo Department ID. Fiz o relacionamento de chave primária com chave estrangeira. Lembrando que vocês têm que saber modelagem de dados para estar assistindo essa parte da videoaula. Tá certo? Aqui, criando uma tabela usando uma subquery, vou mostrar um exemplo aqui. Já mostrei, né? Create Table Depth 80, criar uma tabela e teste. Estou falando que o resultado desse meu select aqui é o que vai criar essa minha tabela Depth 80. Então vamos lá, tabela criada. Vou vir aqui em Tables, vou atualizar Depth 80. Está aqui criada a minha tabela Depth 80. Se eu der um desk nela, olha só, ela vai ter o que? A estrutura criada. Employee ID number 6. Last name é o not null, trouxe lá da minha tabela employees. O meu ansal, interessante, eu coloquei uma coluna numeric, fiz vezes 12, criou do tipo number, claro, o salário é do tipo number. E meu IDDate trouxe também, você vê que no meu IDDate eu não falei que aqui é not null, ok? Mas trouxe lá da minha tabela
employees, tá ok? Só que detalhe, ele não trouxe que o meu employee ID é a minha primary key. Por isso que eu falei, quando vocês forem criar tabelas vindo de subqueries, cuidado, pois algumas constraints não trazem, ok? Ó, se eu vier na minha tabela employees aqui, abrir ela e mostrar que o meu employee ID é uma primary key. Primary key da tabela employees. Agora, nesse meu select eu criei a debit 80, que é uma cópia da minha tabela employees. Vamos ver se o meu primary key dela veio como... Olha, não veio. Não veio como primary key. Ok? Então, tomar cuidado com CTAS, Create Table S, que não traz algumas constraints. Comando Alter Table, pessoal. Então, vamos supor que você criou sua tabela e ficou faltando alguma coisa. Você quer alterar mais coisas na sua tabela depois da criação. Você não vai dropar ela e criar de novo. Você vai fazer um Alter Table. Alter Table adiciona nova coluna, modificar uma coluna existente, definir um valor default para uma coluna, apagar uma coluna, renomear uma coluna, mudar o estado de uma tabela. Ok? Vamos lá. Se eu quiser colocar a minha tabela de demonstração somente como leitura, ninguém vai mais dar insert, nem update, nem delete nela. Esse é o comando. Alter Table, o nome dela, read only. Se eu quiser voltar ela para se poder escrever, Alter Table, o nome dela, read write. Tá ok? Simples. Se eu quiser apagar uma tabela, drop table demonstração, como eu já mostrei em situações aí para cima, como eu estou apagando uma tabela. Remove a tabela para uma lixeira, objetos dependentes são invalidados no sistema. Então, quer dizer, se eu deleto uma tabela, todos os objetos que dependem dela, que fazem referência a essa tabela, por exemplo, uma trigger no História Possível Function, vai ser invalidado. Tá certo? Então, pessoal, existe mais coisas para se falar sobre DDL, ok? Mas até o ponto que vocês têm que saber para a prova de certificação é isso daí, tá certo? Então vamos lá nos nossos passos para o estudo. Assistir a videoaula 2 vezes observando, anotar dúvidas, assistir a videoaula fazendo os scripts 2 vezes, executando os scripts, digitando os scripts, acessar minha pastinha de exercício e dar uma olhada ver se está tudo ok, que vocês já conseguem fazer. Realizar os exercícios de fixação abaixo e encaminhar o select no e-mail para quem acertar tudo. Ok? Aqui reparem que antes de você executar, eu peço para abrir uns arquivos que está dentro da pasta aí de treinamento, tá ok? Aqui mais uma vez, criar tabela 1, JPEG. Então, nesse daqui eu fiz 4, ok? Mas assim, o foco para vocês saberem para a prova é isso daqui até agora, tá certo? Então, abraços aí, bons estudos.